Olá, pessoal. Tudo bem? Estamos de volta com mais uma aula do curso de expansão de redes aqui da MapFry. E hoje é uma aula essencial. Todas são, mas essa aqui carrega um valor especial porque são conteúdos específicos, intrínsecos do geomarketing que nós chamamos aqui de conceitos. São as ideias já muito amadurecidas, já muito validadas, que permeiam essa nossa metodologia. Então é como se você olhasse por dentro da nossa forma de pensar, tivesse a possibilidade de entrar na nossa cabeça e falar como eles decidem por certos caminhos, que premissas são essas, que verdades são essas, que crenças são essas já tão validadas que justificam essas escolhas e esses caminhos. Então a gente segue o curso, segue nossa programação de curso e sempre olhando para a ideia do geomarketing, que é uma decisão que é tomada em conjunto. Portanto, cada um de nós aqui, quando vai falar de um projeto, quando vai se apresentar como consultor ou como especialista numa empresa, é muito importante que a gente tenha esses conceitos amadurecidos e não só para ficar dando aquela aulinha e dar uma de palestrinha. Muito mais, são decisões colegiadas. A ideia de que as decisões são tomadas em conjunto é o centro da nossa metodologia. Ninguém decide sozinho. Portanto, para ajudar a decisão a ser formada, é importante que os conceitos sejam divididos, sejam compartilhados. Estamos escolhendo isso por causa dessa visão de mercado, por conta desse caminho típico. Então, essa imagem que a gente está aqui tendo como fundo é a imagem de duas pessoas olhando para o mapa, avaliando possibilidades e discutindo cenários de ação. Então, essa dupla está diante do computador, está ali olhando informações organizadas de certa forma, que permitem que a interpretação seja fácil e o debate seja enriquecido. E esse debate vai passar por é bom, ruim, mas com base em quê? Bom como? Bom para quem? Então, esses são os conceitos de geomarketing, são as verdades, e a principal delas, e a mais antiga até, que deu origem aí, né, o amadurecimento da visão das próprias cidades, a teoria do lugar central, que a gente vai explorar bastante, em profundidade, possivelmente inédita. Olhando para o nosso programa de curso, nós já tivemos o primeiro encontro, nossa primeira aula de abertura, em que apresentamos ali a visão inteira do curso, e hoje vamos nos concentrar nos conceitos de geomarketing. São 3 blocos de conhecimento muito valiosos. O primeiro deles, a chave, a estrutura da nossa metodologia aqui na MapFry, que é a teoria do lugar central. A teoria do lugar central fala sobre certos lugares, porções do espaço, que exercem um papel utilizado por todas as pessoas no seu entorno. Os lugares centrais são os lugares que abastecem determinadas regiões com bens e serviços. Como se formam esses lugares? Qual é a sua essência da sua importância? E como identificar novos lugares centrais ou compará-los para entender qual dos lugares centrais de uma região é o que melhor te atende? Essa é a compreensão da teoria do lugar central. O lugar central ele atende uma população no seu entorno em suas necessidades. E é por isso que a gente entra no segundo tópico, que é a compreensão profunda do que são as necessidades de consumo. Entendendo as necessidades de consumo, nós vamos poder olhar para o lugar central e dizer, olha, será que esse lugar central é capaz de abastecer, de atender essa necessidade, ou ela terá que procurar outro lugar, ou simplesmente não será atendida? Por fim, nós vamos entrar no conceito de atratividade comercial. Tanto o conceito de lugar central quanto de necessidades vão ser consolidados na ideia de que alguns lugares podem ter mais apelo ao consumidor, podem ter a preferência do consumidor e por quê? Eles têm essa preferência, é a essência da atratividade comercial, até o ponto em que ela deixa de exercer a sua força. E outros endereços e outros, ou mesmo a necessidade, novamente, como a gente mencionou, pode acabar não sendo atendida. Então, até que ponto ela é relevante, essa atratividade, essa força? São os 3 tópicos da aula de hoje e eu fico muito feliz em tê-los aqui conosco. MapFry. Uma grande colmeia pode ter até 100.000 abelhas, enquanto uma grande cidade pode ter milhões de pessoas. Se o mundo das abelhas ainda é um mistério, o que dizer do nosso? Para que possamos compreender essa dinâmica tão complexa, precisamos de sistemas de informações e especialistas capazes de traduzir esses sinais em oportunidades. Teoria do lugar central. Eu adoro essa parte, estou muito feliz que a gente tenha chegado aqui, porque finalmente a gente vai poder falar sobre essa teoria, que ela é muito utilizada, citada, mas quase nunca aberta, quase nunca decomposta, quase nunca apresentada.
parece uma verdade que você já deveria entender, e foi assim que foi apresentado para mim. Existe a teoria do lugar central, alguns livros têm ali um capítulo ou um tópico mencionando a existência dela. No entanto, aqui na MapFly nós tomamos essa teoria como verdade para a construção dessa nossa metodologia. Portanto, não tem como a gente falar de geomarketing sem debater a origem dessa teoria. E hoje a gente discute essa teoria com uma distância histórica super vantajosa. Está a nosso favor a distância temporal, quase 100 anos já que a teoria vai fazer. Em 1933 ela faz 100 anos. E nesses 100 anos de formulação e adoção, a própria tecnologia veio nos servir. Porque hoje nós conseguimos ter uma visão por satélite e observar ali as redes de cidades, a importância das cidades e entender os questionamentos que deram origem a essa teoria, que foram: quais são as regras que levam à formação de centros urbanos? Olhando para essas regras lá atrás, tendo bem menos recursos tecnológicos, esse era o desafio de compreensão. E, tendo sido proposto esse desafio de compreensão, foi formulada uma teoria que orientava, dizia: olha, como as cidades crescem, por que elas vão nessa direção, por que determinadas cidades crescem e outras não. Então esse desafio de análise, esse desafio de interpretação, foi abraçado pelo geógrafo alemão Walter Christoller. O próprio Christoller era uma figura um pouco controversa por conta de ter tido associação com o nazismo, uma coisa que estava muito presente ali na Alemanha na ocasião, né, na fase mais produtiva de sua carreira, e que hoje alguns criticam por estar dissociado da sua imagem, e a gente aceita a própria complexidade do personagem que formulou essa teoria sem omitir esse aspecto não tão nobre do seu trabalho, de sua história. Christoller, ele se propôs esse desafio: como as cidades se formam, o que são essas redes de cidades e como elas se equilibram. Esse estudo foi publicado em 1933 e durante bastante tempo criticado por sua característica muito técnica. A geografia tem esse lado humano, ligeiramente poético, de leitura das pessoas e das relações, e ele era super técnico. Veja que nos anos 30 ele já falava de geometrias hexagonais, padrão, equilíbrio de relações. Então esse trabalho ele ficou um pouco criticado por ser muito hermético, por ter essa cara muito técnica, e na época era até difícil trabalhar com isso porque não haviam recursos computacionais que pudessem pegar todas essas premissas e processar em grande quantidade. Um outro aspecto interessante do trabalho dele é que só veio a ser traduzido para o inglês em 1966. Então a gente pode dizer que o trabalho também passou 33 anos em algum isolamento técnico, dominado apenas por profissionais ou conhecido apenas por alguns poucos profissionais que liam em alemão. Mas quando ele foi traduzido numa época ali próximo da década de 70, em que havia um outro movimento dentro da própria geografia chamado Nova Geografia. A nova geografia era uma ideia de que precisava-se de uma geografia que fosse mais prática. Não tanto descritiva, conceitual, mas prática. Como nós podemos usar a geografia em nosso benefício? E nessa ocasião, da nova geografia, esse trabalho do Walter Christoller emergiu como um dos ingredientes importantes como instrumento de uma geografia que seria nova, por ela ser mais prática, por ela ser mais aplicável. Então, existe até uma empresa de geomarketing super legal que ela, durante um tempo, aqui do Brasil, usava como slogan geografia aplicada. Essa era a ideia, esse era o lema da nova geografia, e empresas acabavam adotando esse lema como slogan quando se propunham a ser isso. Empresas de geomarketing são empresas de geografia aplicada, seguem a nova geografia. Essa expressão nova é alguma forma de romper a relação com a velha geografia, pouco prática, muito abstrata. Então, o que é a teoria? Como ela se forma? Esse slide super simples nos dá alguns estágios de formulação dela. Primeiro, vocês estão vendo essas células aí, né? Cada ponto é uma cidade, uma vila. A escala do ponto é a escala da população, da importância que esse lugar tinha e dos próprios eixos de transporte entre eles. Então, Christoller, quando estava olhando no mapa de cidades e vilas da Alemanha, ele queria compreender como certas populações existiam e se distribuíam. E ele notou que existiam grandezas diferentes no espaço. Alguns lugares eram mais importantes que outros. Importantes porque eram importantes para si próprios e para os lugares vizinhos, sendo os eixos de comércio e compra. Então, uma das coisas que o Christoller olhava, na época, o início da urbanização, a gente está falando ali de 1933 a teoria, mas o histórico dele de material e aprendizado é bastante anterior a isso.
Ele olhou por um tempo ali a evolução das cidades na época da industrialização alemã, 1850, e nessa nova era de industrialização alemã e formação dos primeiros centros urbanos e as primeiras redes de cidades, já com uma premissa moderna que nós muito parecida com o que nós temos hoje, uma coisa que ele notava era, olha, pessoas de cidades menores, elas precisam ir para cidades maiores, seja para oferecer seus bens e serviços, então eram agricultores, produtores de alguma coisa, que procuravam os mercados maiores como ofertantes, e os consumidores, que iam nos mercados maiores encontrar mais ofertantes. Isso fazia com que os lugares ficassem cada vez mais importantes, começava a se formar uma disparidade de importância. Porque se os ofertantes procuravam os lugares principais para ofertar, porque ali era melhor, eles tinham mais consumidores, eles encontravam mais saídas para os seus produtos, os consumidores também preferiam esses lugares mais importantes porque tinham maior poder de barganha, tinham mais opções. E isso fazia com que os lugares centrais, os lugares mais importantes, crescessem em importância e centralidade. E ele queria decompor isso num padrão. Portanto, quando ele começou a estudar, ele quis usar essa forma geométrica para dizer o seguinte, e agora eu me concentro um pouquinho aqui, né, no lado, não mais nesse mapa de cidades tão orgânico, mas na forma geométrica, e até nessa forma geométrica mais clean que a gente tem aqui ao centro dessas três figuras, que ela meio que permite que a gente leia a informação que vai estar tão densa depois em tamanhos hexágonos, dados e vilas. No centro a gente tem essa bolinha preta. Ela forma um mercado para si próprio. À sua volta, existem as bolinhas brancas, que seriam as cidades de segunda ordem. Então, a legenda que ele coloca nessa figura, ela fala sobre a escala, sobre a ordem de importância dos lugares. Os lugares de segunda ordem abastecem seus vizinhos imediatos, mas, por sua vez, eles procuram os lugares de primeira ordem quando precisam de bens e serviços mais especializados. Então, eles são entrepostos, eles são mercados intermediários. Enquanto as bolinhas pretas, vamos dizer que são vilas, são localidades menos importantes que vão estar sempre buscando centralidades maiores para realizar seus negócios. E no centro fica a centralidade dominante desta região. E aí a gente se desloca um pouquinho para a imagem que a gente tem aqui mais ao canto, e ela sim é o esquema clássico de hierarquias, em que eu tenho tanto os mercados secundários tendo seus mercados próprios, quanto fazendo parte de um mercado principal. É uma teoria que pode ser um pouco complicada. Você é líder num lugar, mas seguidor em outro. Então essa hierarquia ela vai guiar-se pela importância do lugar maior e depois vai se formando uma rede de dedicação, de disposição de consumidores para si. Não são todos os artigos que vão ser comprados no lugar de primeira ordem, mas o lugar de primeira ordem terá essa preferência porque as pessoas já têm que ir até ele para cuidar de alguma outra coisa que só ele tem e podem escolher lá realizarem consumos de coisas básicas do dia a dia, não tão raras. Mas uma vez lá, eles também usam os lugares de primeira ordem. Então essa disparidade é um pouco do tipo, né, o de cima sobe e o de baixo desce. Você tem sempre lugares mais importantes disparando em importância, e não é à toa que hoje nós vivemos um mundo marcado pelas metrópoles, que são lugares que continuamente receberam desenvolvimento e crescimento. Então, olha, amarrando a teoria, o que nós temos aqui, a visão de um lugar central, e ele terá seu mercado até terciário para si, porque são cidades menores, próximos de um lugar central, elas vão naturalmente buscar lugar central para tudo. Depois a gente tem os mercados adjacentes, e nesses mercados adjacentes podem ter uma centralidade de segunda ordem, que vai servir para aquelas regiões, seriam centralidades locais, centralidades de importância contextual daquela região. E, por fim, lugares absolutamente doadores de consumidores, porque não estão em escala nenhuma em condições de atrair pessoas, que aqui está representado nos pontinhos pretos. A gente quis envolver o hexágono maior aqui, criando uma espécie de ecossistema guiado, liderado por esse lugar central. Então, a teoria do lugar central ela vem atender esse objetivo, essa ideia de que agora, olhando para as imagens, o benefício que a gente tem de poder ver imagens tiradas por satélites da luz emitida pelas cidades, e a gente consegue ver claramente essa rede de relações que antes elas tinham que ser imaginada. Portanto, quase 100 anos depois, a teoria volta com muita força, porque ela se sobrepõe à realidade e ela faz sentido. As críticas impostas, natural,
que tenha tido crítica, mas havia uma grande genialidade nessa teoria, porque uma vez aplicados os recursos computacionais e tecnológicos que envolvem colocar um satélite no espaço, esse satélite tirar uma foto, essa foto voltar para as nossas mãos e a gente conseguir aplicar pesos e medidas de importância e atratividade para os lugares, e a gente consegue percebê-la funcionando. Portanto, não é só uma teoria que nós adotamos, mas ela já adquire tons de verdade. E essa é a verdade com a qual nós vamos trabalhar. Verdades que nós podemos tomar por comportamentos que se repetem. Então, se nós olharmos para um lugar à luz dessa teoria, nós poderemos antever certos comportamentos. Nós poderemos compreender dinâmicas locais, muitas vezes imperceptíveis, muitas vezes incompreensíveis, que para nós serão compreendidas, porque nós temos o conjunto de instrumentos em nossa mão. Sistemas, informações organizadas conforme a teoria do lugar central. Então, o que nós temos no uso, né, desses hexágonos, nesse recorte espacial? A gente consegue ter a noção da diferença que os lugares têm entre si. Cada lugar vai guardar um papel, o lugar central, o lugar mais importante, o lugar em que as empresas vão disputar para estar, os varejos entendem a vantagem de estar ali porque aumenta a sua visibilidade, os lugares centrais são servidos por sistemas de transporte, então a acessibilidade. Isso tudo é importante para o sucesso de um negócio e para o lugar central ele já captura o potencial de consumo no seu entorno. Em algumas outras escalas, nós vamos ver lugares centrais menos importantes, abaixo da primeira ordem. Vão ser lugares interessantes para a instalação de outras atividades que não dependem, que não se beneficiam tanto do lugar central, portanto não deveriam disputar espaço lá, gastar dinheiro para estar presente no lugar central, e otimizam sua presença nos arredores, a uma distância, até os lugares mais familiares, digamos assim, né? Os lugares em que você vai ter o comportamento das famílias como o predominante. Então, nessa visão combinada de lugares e seus perfis, a gente acaba alcançando uma visão, uma noção de vocação espacial. Empreendimentos residenciais vão dar certo num lugar, empreendimentos comerciais vão dar certo em outro. Alguma escala de empreendimento também não vai escapar do lugar central. O lugar central não é tudo. O lugar central é uma referência. Ele é o centro e a gente se organiza à volta dele de acordo com os equilíbrios econômicos que o nosso negócio pede, que o nosso negócio permite. Então a gente volta um pouquinho naquele jogo que a gente cresceu, né, que muita gente aqui cresceu brincando de SimCity, em que a gente escolhia zonas de desenvolvimento urbano. Agora nós fazemos isso olhando a característica das cidades reais e pensando cada pedaço tem o seu papel, cada lugar tem sua coisa. E olhando para os lugares a gente entende como essa coisa emerge. Que tipo de atividade é o que nós chamamos de vocação comercial. Entender o papel daquela porção do espaço em relação ao todo e como ela pode ser melhor aproveitada, como a gente pode aproveitar melhor aquele equilíbrio, seja central, seja periférico, de primeira ou segunda ordem, como ele pode atender aos nossos objetivos de negócio. E é assim que a gente direciona empresas, clientes, estratégias comerciais e de marketing, a fim de mirar no que vai dar o resultado que a gente espera. Agora sim, chegamos a uma área super divertida. A análise e o entendimento das necessidades de consumo. Nós já entendemos os lugares centrais a essa altura. Nós já entendemos os lugares centrais e agora a gente vai ter a oportunidade de entender as necessidades da população. Como as pessoas entendem suas necessidades e, a partir do entendimento de suas necessidades, buscam bens e serviços que possam suprir essa necessidade. O melhor instrumento, a melhor forma de observar isso é a pirâmide de Maslow. Abraham Maslow foi um psicólogo norte-americano que, diferente um pouco do comportamento aí freudiano dos psicólogos, ele estava preocupado não só com os motivos que levam as pessoas a terem tristeza, depressão, mas também a felicidade. E ele foi em busca dos motivos que levavam as pessoas a serem felizes. E ele conseguiu montar uma hierarquia, conversando com pessoas de diferentes graus sociais, de diferentes pontos da sociedade. Ele perguntava para a pessoa: o que você sente que te faria feliz? E ele notou que nós estamos sempre buscando algo além do que nós temos. Então eu dizia assim: olha, basta ter uma mesa, né, servida, uma boa casa, você vai ser feliz? Não. As pessoas vão buscar um novo degrau de felicidade, elas vão buscar uma nova ambição para si próprias. E essa ambição ela pode ser ordenada, ela pode ser equilibrada no que vem a ser aí a convenção, é a pirâmide de necessidades de Maslow.
estando na base da pirâmide as nossas necessidades mais básicas. Pense na gente como tanto um bebê ou uma pessoa em situação de rua. Tanto o bebê quanto a pessoa em situação de rua têm preocupações essenciais. Eu vou conseguir comer? Quem vai me alimentar? Como que eu vou receber o que eu preciso para viver em termos de alimentos? Como que eu vou ter acesso a espaços ou condições de fazer minhas necessidades básicas? Hidratação, que é uma necessidade permanente, higiene, ter onde dormir, estar abrigado. Então, o símbolo da pessoa em situação de rua ou do bebê é o símbolo de grande vulnerabilidade das necessidades básicas. Na diferença de que o bebê está completamente refém, né, da situação e das circunstâncias de alguém que venha cuidar dele, e a pessoa em situação de rua muitas vezes tem dificuldade em buscar por si própria. Portanto, são dois estados em que a nossa existência está ameaçada permanentemente. Se não chegar alguém, se essas necessidades não forem supridas, a gente corre risco de perder a própria vida. Uma vez supridas essas necessidades, a gente passa a ter as próximas, mas nesse estágio aqui, é importante notar que se a base da pirâmide não for atendida, não é que você vai ficar triste. Você vai ficar triste. Bastante triste, porque a sua vida vai estar em risco. E, para além de descrever a pirâmide, que a gente até já descreveu ela um pouco na primeira aula, e chegaram comentários dizendo, olha, muito interessante a visão da pirâmide de Maslow, mas eu ainda achei um assunto um pouco denso. Eu procurei abordar ele nessa segunda aula por um jeito bem leve, por um jeito bem descontraído, mostrando para vocês histórias, filmes, que falam sobre isso. Momentos de filmes que falam sobre isso. E é isso que nos leva aqui, por exemplo, para um seriado que é o Walking Dead. E no Walking Dead a gente tem uma história de uma pessoa que acorda num mundo já pós-apocalíptico, em que todos os recursos típicos à nossa disposição para atender às nossas necessidades básicas não estão mais disponíveis. Então é como se eu pudesse contar a história do bebê ou a história da pessoa em situação de rua de um outro jeito. Ele é uma pessoa sem problemas, sem limitações para conseguir seus recursos essenciais às necessidades básicas. Ele até tem um emprego formal, ele é policial. Mas na situação nova em que ele se encontra, já não existem mais os recursos, ele já não encontra alimento, ele já não encontra água, ele já não encontra lugar para dormir. O mundo ficou de cabeça para baixo e ele agora é obrigado a lutar pela sua sobrevivência. In the hospital, and that's all I know. Things got crazy, and you won't believe the panic. The streets weren't fit to be on. I know how they must sound. The dead people, the walkers. Don't you get that? My wife and son, they're alive. They're in Atlanta, I bet. Why there? Refugee center. Huge one, they said, before the broadcast stopped. Military protection, food, shelter. Broadcasting on emergency channel. We'll be approaching Atlanta on Highway 85. Anybody out there? Anybody hears me, please respond. Listen, one thing. They may not seem like much one at a time, but in a group all riled up and hungry, and you watch your ass. All I am anymore is a man looking for his wife and son. Então agora nós chegamos no segundo degrau da pirâmide de Maslow, e é aquele degrau que a gente lembra dos nossos pais falando com a gente. Estuda, senão você não vai ser ninguém na vida. Estuda, senão você pode acabar morando embaixo da ponte. Estuda ou você vai descer para o primeiro degrau. Portanto, o conhecimento, o estudo, a nossa capacitação profissional, a nossa preparação profissional, ela tem essa motivação. Quem estuda protege seu status. Quem estuda tem algo de valor a oferecer. E pode receber dinheiro para comprar comida, para pagar o aluguel, para ter as suas necessidades básicas bem atendidas. Obviamente, o estudo alcança outras expectativas e vai levar a gente até o topo da pirâmide. Mas o motivacional para a gente realizar os estudos, e quando criança está ali meio resistente a ir para a escola, olha, as consequências de você não ter o que oferecer para a sociedade são muito graves. Você pode morrer, você pode passar grandes privações. Então, no segundo degrau, ele não é diferente do primeiro, com a diferença de que a gente está protegido dos riscos que o primeiro traz. No primeiro degrau, eu estou pensando no meu almoço, na minha próxima refeição. No segundo degrau, eu já não estou preocupado com isso. Talvez eu não saiba o que eu vou comer, mas eu sei que eu vou ter opções.
Então essa proteção das necessidades, essa realização, leva a gente a uma nova onda de desafios, a uma nova esfera de desafios. E é olhando para essa nova esfera que a gente traz essa segunda história, que se passa inteira na pirâmide de Maslow, entre passar grandes privações, mas na luta por ter o que oferecer para o mercado, por ser um profissional qualificado e receber em troca reconhecimento e meios para viver. E é um filme que fala sobre esse limiar, do primeiro degrau da pirâmide de Maslow para o segundo, principalmente, ainda que a gente possa debater longamente aqui toda a pirâmide de Maslow. Ele fala um pouco sobre isso. É um filme maravilhoso que eu tenho certeza que todo mundo já assistiu. Quem não assistiu vai adorar assistir. Filmaço. Hey, I'm gonna let you hang on to my car for the weekend, but I need it back for Monday. Feed the meter. I need the rent. I can't wait anymore. I need you out of here in the morning. You gotta trust me, all right? I trust you. Because I'm getting a better job. Let me see if I can find you an application for our internship. Did Mom leave because of me? Mom left because of Mom, and you didn't have anything to do with that. There's no salary. No. I was not aware of that. My circumstances have changed some. Dad, where are we going? I don't know. Last year, we had an intern score a 90% on the written exam. He wasn't chosen. It's not a simple pass-fail. You're not quitting on us yet, are you? Don't ever let somebody tell you you can't do something. Not even me. All right? Então vocês veem que as histórias vão ficando interessantes na medida que o personagem ou os personagens lutam com o limiar dessa pirâmide. No Walking Dead, nós estamos olhando o caso de alguém que num mundo que, por mais habilidosa que essa pessoa seja, o mundo está complexo. E ela precisa ter inventividade, atitude para reverter aquela situação complicada e encontrar para si o básico. Então os episódios de Walking Dead terminam felizes no dia que eles conseguiram comer e tomar banho. É uma grande vitória. No dia que eles conseguiram dormir sem se sentir ameaçados. Eles estão o tempo inteiro ameaçados. Quando a gente evolui para a história do Em Busca da Felicidade com Will Smith, já é uma história menos fantástica. Não envolve zumbis, mas envolve um mundo muito hostil. O nosso próprio mundo. O mundo real. Em que você tem que saber o que você é e profissionalmente você tem que ser valioso para você ter o mínimo para viver. E essa luta do personagem do Will Smith para poder se encontrar na sociedade economicamente é uma grande história. Mas daí você se encontra na sociedade economicamente, você não está com esse problema ainda de pertencer, que é o problema dos adolescentes, mas você se sente desafiado. O lugar não te recebe bem, muitas vezes te ameaça, muitas vezes não aceita que você busque seu espaço. Você vai ser questionado, você vai ser desafiado a representar a si próprio. E para representar a si próprio, você tem que ter conhecimento de quem é e onde você quer chegar. E talvez onde você queira chegar tenham concorrentes para você ali. Outras pessoas interessadas nesse mesmo lugar. E ele vai ter que ser muito disputado. Essa história que a gente vai ver agora fala sobre isso. Fala sobre o limiar de pertencer e ser reconhecido. A disputa pelo reconhecimento é uma disputa de muitos. E essa disputa, ela esgota muitas pessoas em nosso mundo. E essa vitória é também um prêmio de marketing muitas vezes associado a diversos produtos de luxo. Você se sente mal reconhecido? Compre o reconhecimento. Ele está aqui. Se você alcança meios para comprá-lo, ele já significa a própria vitória. Então, vamos dar uma olhada na história e acho que vocês vão poder percebê-la por uma outra ótica. Points or no points, you're dead meat. I don't have much of a cheering section. You got me. In the end, it will be in Daniel's hands. In his body. Agora, a gente vai falar do último degrau da pirâmide de Maslow. Chegando no último degrau significa que você, né, o personagem, ou a história, ou o seu cliente, ou as pessoas naquele lugar, elas já são muito bem-sucedidas. Bem-sucedidas não é só renda, vocês vão perceber que não é uma questão de grana, mas muito importante grana. Grana é uma questão obrigatória. Ter dinheiro. Mas é ter segurança, que o dinheiro que você tem é o suficiente para você viver. É você se sentir prestigiado socialmente. Aí eu já não digo mais que você tem que ser o líder de um lugar, reconhecido, mas pertencer e ser honrado, ser uma pessoa reconhecida, ser prestigiado socialmente. E aí você vai falar, olha, tenho tudo isso, são todas coisas maravilhosas, eu me sinto muito agradecido, mas algo ainda falta dentro de mim.
como se eu ainda não tivesse dado minha real contribuição a esse mundo, ou não tivesse deixado as coisas boas do mundo entrarem em meu coração. Então esse dilema pessoal, ele só vai aparecer numa escala muito alta, porque todas as necessidades anteriores foram atendidas. Cada camada de necessidade, ela oculta a anterior. Então se eu estou passando fome, eu não estou preocupado com a comida que eu vou comer daqui a 2 dias. Daí aquela expressão, vender o almoço, né? Vender a janta para comprar o almoço. Preciso comer agora. Assim que eu estou de barriga cheia, eu penso, nossa, o que eu vou jantar? Acabei de vender a janta. Como é que eu vou fazer? Então, esse é o novo problema. Se você está no problema anterior, você não consegue perceber o seguinte, até o ponto em que você vai alcançando seu desenvolvimento, realizando as necessidades, e aí você se descobre carente de algo, descobre ansiando por algo totalmente transformador, que tenha tanto a ver com a sua necessidade. Então essa história que a gente vai ver, a personagem ela passa por isso, por um esgotamento relacionado à sua vida atual, em que nada nessa vida atual lhe parece pouco prestigiada, pouco pertencimento, pouca aceitação ou pouca capacidade. Essa personagem ela tem emprego, ela tem casa, ela tem família, ela tem amigos, ela tem amores, mas ela sente falta de algo em si própria. Vocês vão ver na própria narrativa do filme ela mencionando isso. Então é tão legal vocês pegarem um personagem, poderem ver isso na boca de um personagem, porque essa história ela ganhou o mundo e ela é muito boa e muito interessante, porque ela fala de um problema que muitas vezes a gente tem e é difícil verbalizar. Então para muitos foi libertador assistir esse filme, conhecer essa história, ler o livro, quem leu, e para nós como profissionais é libertador entender que essa necessidade existe e ela pode ser endereçada. In your mind, you'd have a doorway. And you know what the universe would do? Rush in. Everything else will take care of itself. Avançando nesse filme, nós chegamos então na transformação que a sua oferta, que o seu produto proporciona para o personagem, para o seu cliente. Nós olhamos para um lugar e esse lugar tem pessoas. Pessoas têm necessidades e a gente já sabe que a nossa necessidade é subir para o próximo degrau. Além de atender o degrau atual, não perdê-lo, alcançar o próximo. Como o seu produto se posiciona em relação a isso? Você pode vender o próximo degrau. Você pode vender um movimento lateral no degrau em que você está. Você tem casa, mude para essa outra casa. Ou você pode falar, mude para essa outra casa e ela vai te ajudar a pertencer, porque ela agora fica num condomínio fechado, ela é mais bonita, é um bairro nobre, não sei. Mas observe que muitas vezes a gente pode oferecer até uma espécie de downgrade na pirâmide, que é, olha, você mora de aluguel num bairro nobre, mas eu posso te oferecer a casa própria num outro bairro. E por mais simples que ela seja, ela vai te dar proteção das suas necessidades básicas. Você vai abrir mão do prestígio e do pertencimento que você tem agora morando nesse bairro mais nobre de aluguel, indo para um bairro menos favorecido, mas ao mesmo tempo protegendo suas necessidades futuras. E esse você pode ver que é um pomo, né, um ponto de discussão para muita gente. Fulano gasta dinheiro, tem as coisas, mas amanhã não sabe, né, o que vai ser da vida dele. Eu tenho uma vida mais simples, mas estou seguro. Então cada pessoa ou grupos de consumidores vai ter seus códigos de valores. Como o seu produto se posiciona em relação ao estágio em que as pessoas se encontram e o que você oferece de movimentação, tanto para cima, quanto para baixo, quanto lateral. Entenda a si próprio. Entendendo a si próprio, você vai ver que o seu produto produz essa transformação. Então, no exemplo aqui que eu estou usando, partindo do princípio de que todos conhecem o Super Mario, mas convenhamos, temos aqui uma amplitude de pessoas e idades, talvez nem todos conheçam. Mas Super Mario é um jogo de videogame em que o Mario, que é esse carinha de bigode e boné, ele usa alguns recursos especiais e que são o cogumelo que faz ele crescer, a florzinha que faz ele soltar bolas de fogo. Quando ele faz isso, ele fica mais poderoso. Ele consegue realizar coisas incríveis que seriam impossíveis na versão que ele está miudinho. E aí o jogo fica excitante. Você agora tem poderes, você agora está maior, você agora dá saltos maiores. Isso é o seu produto. Quanto ele transforma o seu consumidor? Se você consegue olhar para isso, se você consegue olhar o seu produto transformando o consumidor, você vai olhar para o consumidor lá atrás e vai pensar assim, qual é a necessidade que essa pessoa tem, esse grupo de pessoas tem? Qual é a necessidade? Básica, proteção, pertencimento, prestígio ou realização? Claro que todas as pessoas têm todas as necessidades, mas olha a necessidade pela ótica do que você tem para oferecer.
Você é um supermercado, você está na necessidade básica. Ah, mas eu sou um supermercado de luxo. Então é básico, mas um pouquinho do lado de cima. Essas coisas não são tão simples, mas em essência um supermercado vai falar de necessidades básicas. As pessoas que vão no supermercado estão querendo comprar comida, se abastecer. Então, como o consumidor está se sentindo quando ele se depara com a sua oferta? Ele se sente protegido? É um supermercado? Vamos pensar aqui numa pessoa normal, né? Não as pessoas que fazem compra em mercados de luxo. É um problema, mas aqui vamos pensar nas pessoas comuns. Então, quando a pessoa comum está andando e ela se depara com um supermercado, vamos dizer que aparece ali um anúncio, em breve, supermercado próximo de sua casa. Posso pensar, legal, agora vai ter um mercado perto da minha casa, eu vou ter um pouco mais de comodidade, se faltar alguma coisa eu corro lá e compro. Fico feliz. O mercado agora está mais perto de mim, está mais barato para mim. Porque antes eu tinha que pegar o carro, tinha que pegar o ônibus para ir comprar alguma coisa e isso aí representava um custo. Agora está abrindo um mercado no meu bairro. Eu fico feliz. Na sequência eu descubro que esse é um mercado de luxo. E agora é possível que seja mais caro comprar nesse mercado do que ficar me deslocando para ir até outro. Veja como meus sentimentos mudaram. Esse mercado não é para mim. Talvez eu esteja no bairro errado. Mas o oposto. Está abrindo um mercado barateiro. Cara, que legal. Eu fico muito feliz. Porque agora eu vou ser atendido nas minhas necessidades e ainda talvez economize um dinheiro. Então, o meu estado anterior à compra é o estado do tipo, vou lá, vou realizar essas compras, vou me manter seguro nas minhas necessidades básicas. E como eu realizo depois lá que eu faço as compras, eu me sinto mais seguro ainda, porque eu efetivamente fiz a compra, pude levar até mais coisas do que normalmente eu compraria, me divertir com chocolates, biscoitos, bebidas, pensar um jantar e penso assim, nossa, que incrível, né? Eu consegui abastecer minhas necessidades e ainda atendi algumas outras aqui sociais. Vou oferecer um vinho para alguns amigos, ou um churrasco, porque o mercado realmente é barateiro. Então você nota que você tem que colocar o seu produto no estado da necessidade das pessoas, qual é a motivação e o que a pessoa espera do outro lado. O que o consumidor espera do outro lado depois que ele realiza essa compra. Quando você olha o seu negócio por aí, você finalmente tem a noção de qual seria o melhor lugar na jornada, na geografia dos lugares, para eu transformar esse personagem. E qual é o melhor ponto para eu encontrar no jogo do Super Mario a florzinha ou o cogumelo. Para o jogo ser desafiador, eles sempre tiram a florzinha quando você está perto do chefão, do chefe final, para ficar mais difícil. Nós aqui não queremos deixar a vida do nosso cliente mais difícil, nós queremos deixá-la mais fácil. Nós queremos colocar os recursos mais importantes próximos dos momentos em que eles mais precisam, do que eles estão mais interessados. E isso é localização. Onde seria o melhor lugar para realizar a transformação? Notem que quando eu usei o exemplo do supermercado, eu usei a minha casa. Porque mais perto da minha casa é melhor, eu carrego menos peso, eu posso ir lá mais vezes, eu não preciso decidir tudo de uma vez só, fazendo uma compra para uma semana, para um mês. Tudo isso é bom. Agora, não dá para colocar um mercado embaixo da casa de todo mundo. Então, a gente vai procurar pontos centrais que ofereçam comodidade para o máximo de pessoas. Outros negócios vão funcionar com outros critérios. Então, pense, antes de pensar o que é um bom ponto, ficar prisioneiro desse dilema, relaxe. Qual é a motivação, qual é a necessidade que você atende, qual é o estado anterior e qual é o melhor ponto para você transformar esse estado anterior na expectativa. Esqueça um pouco como todo mundo faz, faça um exercício livre. Qual é o melhor lugar para eu transformar? Pode ser que você descubra que o melhor lugar é na porta da faculdade, mas não é viável o seu negócio se estabelecer na porta da faculdade. Mas a gente cansa de ver negócios de suplementos do lado de academia, porque são dois lugares em que eu quero transformar o meu cliente. Ele entra na academia para ter cuidados, saúde, e eu ofereço alimentos que são complementares àquela necessidade, então eu funciono próximo. Mesmo que seja um pouco mais caro o aluguel ali, me justifica estar perto de onde o meu cliente já vai. Eu não crio duas viagens para ele, eu facilito as coisas para ele. Pode ser que ele me premie topando pagar um pouquinho mais. Ah, não ligo de comprar minhas coisas aqui porque está no meu dia a dia. Eu posso ir lá várias vezes, conveniência. Qual é o melhor lugar para essa compra acontecer? Quando você pensar nisso, você vai ter descoberto o seu lugar de potência. Esse lugar de potência tem o ideal e tem o possível. Vamos trabalhar sempre nisso. O que é ideal, o que é possível, como eu posso ficar mais perto do ideal, como eu posso aceitar o possível ou me transformar em função do possível. Muitos modelos de negócio são aprimorados pela realização, pela noção de que não vai dar para estar no lugar perfeito, mas a gente pode
recompor esse modelo ou para estar no lugar perfeito ou para nos favorecer de outros aspectos e ainda assim entregar essa transformação num bom ponto da jornada do nosso cliente. E aí a gente benda a história e vem falar aqui de atratividade, né? Porque assim, legal, eu estou do lado da academia, não preciso ter atratividade nenhuma. A academia já fez o papel de atrair as pessoas, eu só estou ali interceptando esses clientes. Legal, mas nem sempre vai ser assim. Em alguns momentos vocês vão ter que buscar fazer com que o cliente busque você. Ou estimular o comportamento, ou trabalhar o comportamento de atratividade. Quais são as forças que fazem com que o cliente se desloque? Vamos olhar para elas. Isso está na teoria do lugar central, inclusive, que vai falar sobre um aspecto que são quanto o produto custa, quanto que ele é caro, quanto que ele é representativo do orçamento familiar, é um impacto grande, é uma compra importante para essa família, e quanto a sociedade é capaz de produzir esse artigo tão importante para a família. Então, assim, hoje a gente não está tão preocupado assim com alimentos, porque nós temos uma grande indústria alimentícia. E essa indústria alimentícia concorre entre si, procurando custos mais baixos, e acaba tendo várias opções de alimentos, em graus diferentes de qualidade, valor nutritivo, mas ainda assim, morrer de fome não é uma preocupação tão grande. Conseguimos produzir alimentos. Agora, nem todos os alimentos são produzidos nessa escala, então alguns podem ser considerados até mais raros, por exemplo. Um item não é raro, que é produzido em grande quantidade, e ele consegue ser caro ainda, por exemplo, a carne, né? A carne que representa, carne de vaca, principalmente, carnes nobres, representa algo que é produzido em grande escala, sai com grande valor. E aí o que acontece é que os negócios que trabalham esses itens passam a ter um grande apelo quando eles mudam as condições de compra. Uma promoção, um desconto, um dia especial, uma campanha. Isso aumenta a atratividade. Agora, tem alguns negócios que eles não querem e nem precisam falar de condições de compra porque eles são muito raros. Pode ser, por exemplo, o ingresso para um show. O show vai acontecer dia tal, tem tantos lugares, ele é limitado. A bilheteria, às vezes, é lá no estádio do Morumbi. Enfim, quem está no Morumbi está até mais bem localizado para comprar, mas muitas pessoas vão até o estádio do Morumbi, passam a noite lá para comprar o seu ingresso. É um incômodo generalizado, mas todo mundo vai porque é raro, aquilo vai acabar. Eu preciso lutar para conseguir a minha parte daquilo que eu quero. Então ninguém se preocupa tanto em servir com canais de venda um item tão raro. Esse é um exemplo radical do show. Mas existem produtos que eles são raros, como às vezes produtos de luxo, relógios, que eles vão ter que ser oferecidos em lugares que obviamente representam ali templos do luxo, mas nem necessariamente vão ser comprados pela proximidade. É uma compra alta. Então eu vou procurar esse lugar e eu vou estar feliz de ir até lá, e naturalmente essa loja, essa empresa vai fazer de tudo para me receber bem naquilo. Mas não quer dizer que é proximidade, porque o momento de compra, a ocasião de compra, ela é rara, tanto quanto o produto. Então, na hora que eu me encontro em condições de comprar, eu topo ir até aquele lugar e viver aquela experiência. Agora, existem produtos de baixo valor, mas também de baixa capacidade produtiva. O que eu digo que é baixa capacidade produtiva? Eu adoro usar isso como exemplo, os azulejos. Óbvio que é fácil produzir azulejo. O azulejo branco, mas a gente quer o azulejo colorido, não dá para a indústria produzir infinitos itens tão diversos. Então, esses itens eles são produzidos, eles são de baixo valor, mas para eu encontrar o azulejo que eu quero, o único jeito é eu ir num lugar que tenha de todo tipo. Esse é o mesmo caso das luminárias. Não é que as luminárias sejam baratas, mas tem de todo preço. A loja que trabalha com diversidade, a loja de iluminação e luminárias, ela traz o quê? Uma capacidade produtiva alta e um item de valor baixo. Ela junta essas duas coisas e fala, vem aqui que você vai encontrar o que você quer. Tenho de tudo. Diversidade é isso, não são coisas exatamente raras ou tanto quanto baratinhas, mas não dá para produzir a mesma luminária para todo mundo. Isso era uma coisa meio União Soviética. Toma aqui a sua luminária. Mas eu não gosto dela, não interessa, é essa. Como a gente tem nossos desejos e preferências, a indústria tem que usar sua capacidade produtiva para produzir ali lotes, para produzir versões. E a loja que vai trabalhar a atratividade é a loja que tem todas as versões. Um dos slogans da Renner, que é uma loja que tem um item de condição de capacidade produtiva alta, mas tamanho, cores, números de estilos que são a roupa, ela fala, você tem seu estilo, a gente tem todos. O que ela está dizendo? Eu tenho diversidade. Venha até a Renner. E por fim, se você tiver um produto de baixo valor e alta capacidade produtiva, esse produto terá pouco apelo. Portanto, ele deverá ser oferecido em condições de conveniência.
interceptação da jornada, localização é um fator chave, porque as pessoas não vão dar passos a mais nem mudar suas rotas por conta desse produto. Porque ele é barato, o valor dele não impacta muito no orçamento, então aquele preço a mais, às vezes o dobro, ele não é tão sentido, ele não é tão percebido, porque você consegue ter uma ótima margem, estando bem localizado, e o consumidor mesmo não se ressente daquilo. Legal, né? Vamos seguir. O outro aspecto da localização que é muito importante, olhando ainda por essa ótica, é a raridade. Eu vou vender algo de alto valor cuja produção não pode ser aumentada. Então é quase como se eu pudesse chantagear o meu cliente. Venha até onde eu estou. Eu não sou bobo de querer chantagear meu cliente, não estou aqui para isso. Eu quero oferecer o máximo de comodidade para ele. Mas como eu não posso estar distribuído de uma forma tão presente porque eu vendo algo raro, eu escolho um lugar estratégico, que pode ser uma boutique, que pode ser uma branded house, e é naquela minha pode ser uma flagship store, e aí eu escolho um lugar bacana, mas apenas um, e monto ali uma loja que é uma tremenda fachada, uma fachada boa, assim, tem um tremendo apelo. E nas ocasiões em que as pessoas chegarem no estado de espírito e renda que possam vir aqui adquirir esse meu item raro, eu os recebo com o máximo de carinho, mas não de conveniência. Depois eu vou ter algo que é assim, é luxo, é valor, mas eu consigo produzir muito. Roupas, por exemplo, caem nisso, né? As roupas de luxo são assim, às vezes podem custar muito caro, você montar ali um look, e eu consigo produzir várias. A indústria têxtil bastante desenvolvida, tênis, roupa, acessórios. Então o que eu faço? Quando eu quero aumentar a atratividade, eu dou condições de compra especiais para esse produto. E aí esse produto que custava 1.000 passa para R$700. Dou um desconto de 30%. Vem gente de muito longe. Então isso daqui é o mix perfeito dos outlets. Trazer várias marcas que sejam de alto valor e tenham ali produtos cuja produção pode ser aumentada, a fim de que o excesso de produção possa ser vendido com desconto. E aí as pessoas virão, vou ter uma tremenda atratividade. Outro aspecto de atratividade, essa imagem que vocês estão vendo aqui, fala um pouco disso. Alcance dos produtos. Então a raridade é o círculo mais amplo. Virão pessoas de toda a região. Condições de compra são produtos que vão atrair aquelas pessoas que entendem que o apelo do desconto, a área de influência é bem grande. Depois, diversidade, vão atrair pessoas em busca daquela preferência. Não vai ter desconto, mas tem o produto certinho que você queria. Então, no final, eu tenho a menor atratividade de todas, que é a conveniência. São as pessoas que só vão porque elas já estão ali. Então, quando você olha o alcance da área de influência de um negócio, ele vai ser dado por essas razões. Eu estou falando o tempo inteiro de atratividade, e é isso que a gente vai ouvir na fala desse filme, que é um trecho do documentário Faixa de Areia. Piscinão. Eu estou na praia, perto da minha casa, estou no lazer, pessoas humildes que me aceitam da melhor maneira, entendeu? Como ele aqui, por exemplo. Aqui a gente come, bebe, tudo do mais barato. Então, como a gente acabou de perceber, o preço atraiu os clientes não só por conta do preço, mas pela capacidade de você se identificar com aquela necessidade de consumo. O preço é adequado para você. Quando eu dei o exemplo do supermercado lá atrás, o supermercado careiro me assustava, o supermercado barateiro me protegia, o preço me atrai. E quais são as estratégias de preço? Eu posso ter o preço de atração, eu quero que pessoas mudem sua rota, reconsiderem suas prioridades para vir até mim, mas o preço de atração, pelo valor de atração, é bom, mas um desconto destrói a margem. A gente não ganha dinheiro. E qual é o preço de diferenciação? É um pouco mais caro, é até muito mais caro, mas eu ofereço isso e aquilo junto com o que eu estou te entregando. Você sobe degraus na pirâmide de Maslow junto comigo. Diferenciação, pertencimento, reconhecimento, realização são elementos que podem ser justificados, podem ser usados para justificar um preço. Assim como o produto, que pode ser apresentado como raro, e a gente vê os casos mais excêntricos de transformar algo que está em plena produção em raro, edição limitada. Coloca lá uma cor, uma assinatura e tchan, o produto agora tem a edição limitada. Eu produzi raridade em torno dele. Ou não, eu quero dizer assim, é comum, está aqui, é a caneta Bic, tome, leve, use e seja feliz. E qual é a promoção? Eu posso tanto ter promoção que premia aquele cliente que veio de longe,
Portanto, eu não espero que ele volte sempre. E eu peço que ele faça a sua maior compra possível. Dado que ele vem de longe e ele não vem sempre, eu quero ter o maior ganho com esse cliente. Então, a minha promoção vai ser sempre por volume. Aumente seu ticket, aumente suas compras e eu incentivo você. Observem isso nos outlets. O outlet tem sempre uma promoção para você levar uma peça a mais, para você alcançar um valor ideal. Porque eles sabem que eles não vão ter você amanhã. Então, eles têm as promoções incentivadas para ticket mais alto, para a cesta maior. Agora, um cliente que está ali perto de mim sempre, eu não quero premiá-lo dando desconto, mas talvez dizendo para ele, volte sempre que eu te dou mais coisas. Um programa ali de compre 5, né, e leve o sexto, ou compre 9, leve o 10º. Eu estou incentivando a frequência. Eu quero saber se a minha estratégia de preço deve ser de atração e diferenciação. Eu quero saber se o meu produto pode ser trabalhado como raro ou deveria ser trabalhado como algo comum, ou qual é a melhor opção de promoção. Pergunte ao lugar. O lugar tem condições de te responder isso. E agora, a gente fecha os conceitos de geomarketing aqui e se vê diante do próximo módulo do curso, que são estratégias de expansão. Notem que quando nós formos falar de estratégia, vocês vão ter agora uma bagagem enorme conceitual para entender seus negócios, saber que tipo de localização é importante para vocês, qual é o efeito que essa localização pode exercer sobre o entorno e vocês próprios ali dentro, a sua atratividade, e quais são as necessidades transformacionais que você vai oferecer ali. Quais são os superpoderes que você entrega para o seu cliente. Isso tudo vai estar discutido e detalhado dentro do que você é capaz de servir bem, que é a restrição logística. E uma vez entendendo o seu negócio, a restrição logística, mapa da expansão, a lista de lugares em que você deve começar a trabalhar a sua expansão. Olha, em 3 aulas, nós estamos chegando na visão completa de como ir a mercado, agora com o dever de casa muito bem feito. Vencedor estratégico. A gente se vê na próxima aula. Aguardo vocês.